E a questões sobre atrito e quantidade de movimento, né? São duas questões que eu acredito que o ITA possa vir a cobrar. A primeira delas, ela tem alguma coisa um pouquinho mais diferente do que já foi cobrado. Eu acredito que seja o próximo passo, inclusive porque esse tipo de raciocínio, ele já teve presente em questões de vestibulares dos Estados Unidos, né? E vestibulares da Índia. E o ITA costuma cobrar coisas análogas ao que aparece nessas provas, né? Então vamos aí, é só um palpite, mas ainda assim é um raciocínio que vale a pena ser explicado, não é um raciocínio trivial. Vamos lá, qual que é a ideia desse problema? A gente tem um plano horizontal, né? E nesse plano horizontal a gente vai ter quem? A gente vai ter um bloquinho de massa e emissão, né? Esse bloquinho de massa e emissão, e ele tem uma velocidade v horizontal num dado instante. Ele é atingido verticalmente por um bloquinho de massa m e uma velocidade v, certo? Eu desenhei aqui uma certa distância, mas ele está sendo atingido, né, com uma velocidade v por esse bloco. E o que acontece? A gente vai ter aqui uma divisão entre os instantes, né? Vou colocar aqui antes da colisão, e aqui eu vou colocar depois da colisão. Beleza. O que acontece? Esse bloco de massa e emissão, quando ele é atingido, ele tem o bloco de massa emisinho grudado a ele. Imagina que aqui em cima do bloco de massa e emissão, a gente tem, por exemplo, uma cola. E essa cola faz com que qualquer coisa que caia aqui já fique grudada no bloco de massa e emissão, beleza? Uma simplificação aí. É só para eu poder dizer para vocês que esse choque é inelástico, né? E aí, esse conjunto vai ter uma velocidade final U. E essa velocidade U final é o que eu quero saber. Peraí que deu bug na caneta. Peraí, rapidinho. Esse conjunto tem uma velocidade U final, que é a que eu quero saber. Quanto vale essa velocidade U? Tá, beleza, até aí já caiu no ITA. ITA 2001 ou 2002 tem uma questão dessa. E aí a gente vai resolver aqui, né? Ó, a gente vai ter que delta px é igual a zero, né? A gente vai ter que não existe variação de quantidade de movimento em x, uma vez que não existe força interna, não existe força externa na horizontal. O que existe são forças internas, né? A gente vai ter aqui, por exemplo, só para explicar o que é uma força interna, é bem interessante explicar isso. A gente vai ter aqui a massa m, né? Essa massa m, ela tinha uma velocidade horizontal nula e atinge uma velocidade horizontal U, né? Já que eles estão andando, esse conjunto está andando com a mesma velocidade. Então, se houve uma variação da velocidade desse bloco na direção x, existe uma força na direção x. Eu vou dizer aqui que é uma força F. Essa força F, ela por ação-reação, ela atua no bloco de massa e emissão também, né? E o bloco de massa e emissão sofre uma força F para trás. O que acontece? Como é ação-reação, esse módulo aqui, ele é igual a esse módulo aqui, né? E a direção é a mesma, o sentido é o oposto. E atua em corpos distintos, isso é bem relevante. Ação-reação atua em corpos distintos. Beleza. Aí o que acontece? Imagina que eu vá calcular, por exemplo, qual o trabalho realizado por essa força F. Se esse conjunto se deslocar uma distância x, eu vou ter mais F vezes x menos F vezes x, o trabalho das forças internas deu zero. A mesma coisa vale pro impulso dessas forças, né? A gente imaginar que elas atuaram por um tempo ΔT, a gente vai ter que o impulso delas vai ser, o impulso da força F vai ser igual a ΔT vezes F, né? E aqui vai ser menos ΔT vezes F, então o impulso gerado por essas forças se cancela, o impulso de forças internas é nulo. Por isso a gente vai ter que a variação de quantidade de movimento do sistema é nula. Beleza. Na direção x, né? Na direção y tem a força normal que realiza, que tem impulso. Beleza. Então a gente vai ter emissão V é igual a quantidade de movimento inicial em x é igual a massa mais mzinho vezes U. Então a gente vai ter que U é igual a mv, emissão mais mzinho. Beleza? Isso aí é tranquilo, isso aí já caiu no ITA algumas vezes e é um conceito bem interessante.
Isso mostra o seguinte, que embora o corpo tenha sido atingido verticalmente e a gente queira calcular a variação de quantidade de movimento na horizontal, a gente vai ter que esse corpo aqui, o conjunto mzão mais mzinho, ele vai ter que sofrer uma desaceleração em virtude do aumento da inércia desse sistema, certo? Beleza. Uma coisa legal de se destacar também é que se a gente tivesse esse corpo já com massa mzão e o outro com massa mzinho, por exemplo, aqui, isso aqui é um metal, né? Só para simplificar, esse aqui é um bloco que não é de metal, massa mzinho não é de metal, por exemplo, madeira. Aqui madeira, certo? Se a gente tivesse esse conjunto com velocidade v na horizontal e aqui eles passassem embaixo de um ímã, né? Vou colocar aqui um ímã, beleza? Esse ímã ia fazer com que o metal fosse grudado nele, né? E a gente pensaria, como que vai alterar a quantidade de movimento? Porque se a gente colocar o bloco, muda a velocidade em x. Se a gente tira, muda. Na verdade, não muda. Não muda por quê? Porque o que acontece é que a massa mzinho não vai realizar impulso, porque não vai ter força entre mzinho e mzão. E a gente vai ter que mzão segue com velocidade v. Então se a gente adiciona verticalmente, a velocidade v muda. Se a gente tira verticalmente, a velocidade v permanece constante. Legal, mas isso aí não é nem perto do que eu estava querendo chegar. Isso aqui são coisas mais simples. Só vou guardar aqui o resultado, né? Porque esse resultado, caso a gente não... Nesse primeiro sistema, ele vai ser relevante pra gente depois. Porque vocês vão ver por quê. Vou colocar aqui, né? Então, caso a gente não tenha influência horizontal, né? A gente vai ter o seguinte, que U vai ser quem? Se a massa é mzão V, mzinho mais mzão. Beleza? Isso vai ser a velocidade U. A gente pega a quantidade de movimento horizontal inicial, divide pelas massas finais e acha a velocidade U. Beleza. Vou colocar aqui como... Certo? Equação 1. Ok. Tá, mas o que eu queria mostrar com essa questão é a gente pensar um pouco além, né? Essa questão, ela tem uma variação que é interessante e não envolve matemática do ensino superior. A gente pode pensar o seguinte, e se houvesse uma força de atrito nesse bloco de massa mzão, isso é, a gente tivesse um coeficiente de atrito μ constante, né, que é um μ cinético, e num dado instante que o bloco tem velocidade de emissão v, ele é atingido por um bloco de massa mzinho vzinho. Qual que seria a velocidade final, dado que a gente tem essa força de atrito agora? Bom, se a gente tem essa força de atrito, a gente pode pensar assim, num diagrama de forças, né? A gente vai ter emissão aqui, a gente vai ter o peso de emissão G, mais uma normal desse bloco de massa mzinho. Vou simplificar aqui, peraí. Estou desenhando um instante qualquer. Vou fazer com mais calma. No início, bloco de massa mzão, força de atrito para trás, Fat, né? E o bloco ainda não está em cima, a gente vai ter emissão G e uma normal inicial. Que é quem? Se o bloco está em equilíbrio vertical, a gente vai ter normal inicial igual a emissão G. Beleza? Ok. Só que o que acontece? No estado final, a gente vai ter quem? A gente vai ter o bloco de massa mzão, já com o bloco de massa mzinho, certo? E essa normal, e aqui normal final. Essa normal final, uma força de atrito Fat, certo? Beleza. Isso aqui é diagrama de forças. E aqui a gente vai ter o peso do primeiro mais o peso do segundo, certo? Porque essa normal final vai ter que ser igual ao peso final. Vai ter que conferir equilíbrio vertical ao sistema. Então vai ter que ser igual à soma dos pesos, certo? Então a gente já sabe o valor da normal final. Ok. Normal final fica claramente diferente da normal inicial, né? Normal final vale mzão mais mzinho G, e normal inicial vale mzão G. Beleza. O que eu quero mostrar com isso? Quero pensar num caso intermediário. Não quero pensar no final, não. Porque o quê? O que a gente quer calcular? A gente quer calcular a velocidade U. Então vamos lá. A gente vai escrever aqui o impulso na horizontal. Ele é igual a zero. Não, ele não é igual a zero. Nós temos uma força Fat.
Essa força Fat, ela atua na horizontal. Então ela realiza um impulso e a gente precisa calcular quanto vale esse impulso. Tá aí que é a variação desse problema com relação ao que já caiu no item. Beleza? Então vamos lá. A gente vai saber o que? Pela mecânica clássica mesmo, não vou colocar bolinha, vou colocar para ficar mais organizado os passos, né? Era o que eu fazia. Inclusive para quem está prestando o item, interessante que você coloque uma numeração, pelo menos para o corretor saber qual o primeiro passo, segundo passo e tal. Isso ajuda bastante na hora de ele entender a sua resolução. Isso é bem relevante, inclusive, na hora de comportar a nota, porque se você errar a questão, você ganha parcial. Se você fizer tudo desorganizado, você acaba tomando 0, né? Então é interessante que você organize o teu raciocínio. Então vamos lá. A gente quer calcular qual a velocidade final. A gente vai ter o que? O impulso, né? Teorema do impulso. Não precisa escrever, pelo teorema do impulso. Escreve impulso. Basta, o cara já sabe o que você está fazendo. O impulso horizontal é quem? Ele é um impulso da força externa. Logo logo a gente pensa um pouquinho melhor sobre quem é essa força externa. Beleza, o impulso da força externa ele é a variação da quantidade de movimento em x, né? O impulso da força externa em x, já que a gente quer calcular a velocidade final em x, é igual à variação da quantidade de movimento em x. Beleza? E a gente pode escrever o seguinte. Esse impulso da força externa é quem? É o impulso realizado pela força Fat. Beleza? Mesmo que a gente não consiga escrever de uma forma simples, a gente pode escrever aqui, ó, impulso da força Fat. Ele é a quantidade de movimento final, que é quem? M1 mais Mzinho U, menos a quantidade de movimento inicial, M1 V. Certo? Beleza. Esse impulso da Fat, então, é o que a gente precisa saber para que a gente consiga calcular U. Certo? Então eu vou colocar aqui nas nossas equações. Essa aqui é a equação 1, né? Beleza? E a gente já consegue usar ela. Tá, agora entra como que a gente consegue calcular esse impulso da Fat. Bom, vamos pensar no impulso vertical. Vou usar isso aqui como rascunho para explicar. Na hora da correção, na hora de explicar para o corretor, você não precisa fazer isso não. Mas ele vai entender o que você está fazendo. A gente já vai desenvolver o raciocínio. Rapidinho. Ó, a gente vai ter o seguinte. No bloco de massa Mzinho. O bloco de massa Mzinho, ele cai com uma velocidade v, certo? E ele tem uma velocidade final horizontal igual a 0. Certo? O que aconteceu? Houve uma força. Quem é a força? Força normal. Em qualquer instante de tempo. Força normal. Ela realizou um impulso. Ela teve um impulso que fez com que essa quantidade de movimento fosse zerada. Então você sabe que o impulso da força normal foi igual a menos mzinho v, que é a variação da quantidade de movimento vertical do bloco de massa mzinho. Vou até escrever aqui, né? O impulso vertical no bloco de massa mzinho é a quantidade de movimento final dele, que é 0, menos mzinho v. Pensando que a gente está orientando o eixo positivamente para baixo, né? Interessante você mostrar para o corretor que seu eixo está orientado assim. Embora pareça simples para você na hora da resolução, imagina que tem vários candidatos que estão orientando de formas distintas, né? O cara pode orientar o eixo positivo dele para cima, por exemplo. E o cara está resolvendo tanta questão, está corrigindo tanta questão assim, que aí ele acaba achando que você está orientando de um jeito e você não está. Então, é bom que você indique a orientação do eixo para o seu corretor. Beleza. Agora a gente tem o que? A gente vai ter que essa variação de quantidade de movimento é menos mzinho v, e a gente já sabe que esse é o impulso total da força normal. Beleza. Esse impulso da força normal, vale a pena a gente fazer um parênteses aqui, que é o grande pulo do gato da questão, assim, digamos assim. Beleza. Se a gente pensar como que o impulso é realizado? O impulso, ele é igual a força vezes o intervalo de tempo que ele está sendo aplicado, né? Beleza, até aí está simples. E isso vai ser a variação da quantidade de movimento naquela direção. Beleza. Eu estou decompondo já os vetores, tá? Impulso é vetorial, que é um vetor vezes um escalar. Beleza. Mas pensando numa só direção, a gente pode pensar no gráfico desse impulso, não pode? Que é uma força perfeitamente representável, certo? E um gráfico força por tempo. A gente pensar qual que é o impulso de uma força constante. Se a gente tem aqui, por exemplo, um peso, esse peso mzinho g, atuando por um instante de tempo,
por um intervalo de tempo ΔT. Isso aqui é paralelo a isso, tá? Deixa eu fazer isso menos por. Eu vou usar uma régua pelo menos. Beleza. Imaginar que isso aqui é paralelo. Tá. E a gente consegue ver claramente o que? A gente consegue ver claramente que o impulso realizado pela força peso no intervalo de tempo t, eu vou colocar aqui no intervalo de tempo t, é a área embaixo desse gráfico, né? Por quê? Impulso realizado pelo peso é o peso vezes intervalo de tempo ΔT, que é t menos zero, né? Que é zero. Beleza, esse impulso é igual numericamente a essa área. Que essa área vai ser mzão g menos zero vezes t menos zero. Então, mzinho g vezes t, que é justamente esse impulso aqui. Beleza, a gente já sabe disso. O impulso é a área embaixo do gráfico, num gráfico f por t. Tá, não vou apagar tudo não. Beleza, agora entra um questionamento. Como que a gente desenharia o gráfico de uma força normal? Bom, a força normal ela é abrupta, né? O instante de tempo que dura um choque ele é muito pequeno. O instante de tempo do choque, isso que é relevante num choque, né? O instante de tempo de um choque ele é muito pequeno, duração. Você pensa numa batida de um carro, dura muito pouco tempo. Pensa na colisão entre uma bolinha e o solo, né? Dura muito pouco tempo, logo a bolinha já está subindo. Você nem consegue ver direito. Você nem consegue ver, na verdade, como que foi essa parte intermediária aqui. Mas se você imaginar, para essa bolinha que está caindo no solo, como que a gente pensa na normal que ela está sofrendo? Bom, você tem uma bolinha caindo, né? E o solo aqui. Num instante, a gente vai ter que ela entrou em contato, certo? No instante que ela entra em contato com o solo, ela tem uma velocidade v, tem o peso dela e a normal é zero, né? Porque ela entrou em contato, ela ainda não está empurrando o solo, certo? No final, essa normal, ela vai sendo aumentada, por quê? Porque a bolinha, ela por inércia, ela vai meio que se empurrando em direção ao solo. Imagina assim, você está apoiado numa parede, né? Você coloca aqui sua mão, está apoiado numa parede, isso aqui é uma mão. E você resolve empurrar essa parede com cada vez mais força. Você concorda que a força que você tem que sentir para que a sua mão esteja em equilíbrio, ela tem que ir aumentando? Se você aperta com mais força, a força normal que a parede faz na sua mão, ela vai aumentando. Então isso aí é intuitivo pra gente, isso aí é prático, não é um conceito tão difícil. Beleza. Tá, e o que é relevante aqui? Bom, então a gente já viu que o instante de tempo, o intervalo de tempo que dura o choque, ele é muito pequeno e essa força normal ela vai aumentando durante o choque. Se a gente pensar no gráfico, no instante inicial, a gente ainda tem o choque entre os blocos, ele ainda não aconteceu, você só tem a massa com velocidade v horizontal e ele está na iminência de chegar no bloco de massa mzão. Então a intensidade da normal, vou desenhar aqui o gráfico da normal, a intensidade da normal vai ser nula. Esse gráfico ele vai ser da seguinte forma, né? Você vai ter a intensidade nula, de repente tem o choque abruptamente, então sobe muito esse valor da normal, aí ele desce rapidamente, certo? E volta para o zero. Beleza. Esse gráfico aqui é para a força mzinho g, está bem mais abaixo, porque a força normal ela é chamada uma força impulsiva. É uma força que ela cresce indefinidamente no intervalo de tempo muito pequeno. Ela tem essa capacidade. É diferente da força peso. A força peso, se ela quisesse aumentar, ela não consegue. Ela é fixa, ela depende da gravidade. Se a gravidade não aumentar, ela não aumenta. Uma força normal, ela depende unicamente do contato entre os corpos. E você pode querer aumentar ela abruptamente, né? Você tem uma força normal bem baixa, e de repente você tem esse choque, ela sobe quanto for para que consiga frear o movimento da massa mzinho, né? Beleza. Então se a gente pensar nesse gráfico, a gente vai ter o que? Aqui é o valor máximo da normal, né? Vou colocar aqui normal máximo. E aqui são valores intermediários da normal. Então pensando nesse gráfico, ele representa quem? A normal função do tempo. Tá. A gente acabou de mostrar que essa área aqui, essa área de uma força por tempo, ela representa o impulso
de uma dada força durante aquele instante de tempo. Então a gente sabe o quê? Que essa força normal, a gente consegue saber qual que é o impulso dela. Isso aí, basta que a gente consiga calcular essa área aqui, certo? Essa área aqui, vou chamar de área 2, ela é numericamente igual ao impulso da força normal, função do tempo, certo? Beleza. Ok. Aí com esse impulso da força normal, como que a gente vai conseguir calcular ele? Por quê? Por que é meio difícil calcular ele? Porque ele é uma função que a gente não conhece qual é o comportamento dela. Então não tem como a gente conseguir quebrar ela, por exemplo, numa área simples que a gente conhece. Para calcular essa área a gente vai precisar de cálculo superior, cálculo de ensino superior, que é a própria matéria de cálculo mesmo, chama cálculo. A gente vai precisar dessa matéria para que consiga calcular essa área. Tá, mas essa área, existe uma outra forma de a gente conseguir calcular, lembra? Porque quando a gente tem uma força-peso, qual que é o impulso? Mzinho G vezes T, certo? Que é quem? É a variação da quantidade de movimento de um corpo que cai com uma força mg durante um intervalo de tempo t. Isso é bem simples. Porque o que? A velocidade final desse corpo, ele é a velocidade inicial mais a gravidade vezes t. Então a gente vai ter que a velocidade final de um corpo caindo é gt. Só para ilustrar aqui, não tem tanto a ver com o problema, só para pegar um exemplo qualquer. Por exemplo, um corpo caindo com velocidade igual a zero, e ele está caindo aqui com velocidade v, e a gente quer saber qual foi o impulso da força-peso. Bom, vai ser gt, né? Então, impulso da força-peso vai ser igual à quantidade de movimento final dele, mgt menos zero. Só que quem que é mgt? É o próprio impulso dessa força aqui, ó, mg vezes o intervalo de tempo ΔT. Então a gente já viu que é válido calcular dessa forma. Ok. O que é relevante? A gente sabe a variação da quantidade de movimento, a gente sabe qual que é essa área. Opa, então eu não preciso de uma maneira matemática complexa para saber qual que é o valor dessa área. Basta que eu saiba a variação da quantidade de movimento naquela direção, certo? Aí que entra o que eu acho que o ITA pode cobrar. Tudo isso aqui é bem relevante para a gente entender a questão, mas não precisa explicar isso para o corretor. Basta você falar, a normal é uma força impulsiva. Vou calcular o efeito dela da seguinte forma. Variação da quantidade de movimento naquela direção. Ponto. Beleza? Isso aí é o que eu acho que o corretor vai estar interessado em saber. Eu vou apagar aqui pra cima, certo? Porque isso aqui a gente já usou e esse gráfico é importante. Beleza? Mas na resolução você só escreve impulso e desce o braço no que a gente está fazendo aqui. Beleza? Apagar aqui. Não sei se precisava apagar o gráfico, mas vamos ver. Vocês já entenderam a ideia? O que importa. Beleza? Tá. Ó. Agora a gente precisa calcular, então, qual que é esse efeito da força normal, para conseguir calcular o impulso da FAT. O impulso da FAT vai ser a área num gráfico que me dê FAT por tempo, certo? Pensando num gráfico de força por tempo, a gente vai ter aqui a força de atrito FAT. Por que a força de atrito tem essa forma? Pera aí. Coisa bem interessante antes. A FAT é quem? A FAT vai ser μ vezes a normal do bloco emissão, que é quem? Emissão G, certo? Próprio peso, mais a normal de contato função do tempo. Que lance que eu já expliquei. Beleza. Quem que é o impulso da FAT? O impulso da força de atrito, ele vai ser μ, né? Porque é a própria força vezes o intervalo de tempo ali. Emissão G mais normal função do tempo, certo? dt. Vou escrever melhor isso aqui, peraí. Não quero usar cálculo. Isso aqui que eu estou fazendo não precisa saber da parte de cálculo. Só para vocês saberem a área mesmo. Tá.
Eu vou ter que o impulso da FAT vai ser quem? Vai ser todo o efeito de uma força em função do tempo vezes aquele intervalo de tempo muito pequeno. Então vamos lá. Vai ser de 0 até o instante final de mg mais normal função do tempo dt. Isso aqui não precisa saber, tá? Não precisa saber fazer esse cálculo. Não precisa saber calcular o valor dessa expressão. Basta que você saiba o que ela significa, beleza? Significa como? Significa o quê? Você vai ter a força normal no bloco emissão, função do tempo, e a gente pega esse valor e calcula qual que vai ser o impulso no intervalo de tempo muito pequeno. Esse dt, ele é um ΔT, tá aqui. ΔT tende a zero. É um valor de tempo muito pequeno, por exemplo, 10 a menos 6 segundos. É um intervalo de tempo muito pequeno. Beleza. A gente vai pensar agora em como calcular esse impulso da FAT. Esse impulso da FAT, fica claro pra gente que ele é um impulso do peso, certo? Por quê? Porque essas forças são superponíveis, né? Você pode pensar nos efeitos separadamente, somar eles. Então o impulso do peso da massa emissão mais o impulso da normal função do tempo, certo? Tudo isso vezes μ. Vou colocar um μzinho aqui pequeno. Desculpa, vou fazer menos porco esse troço. Vai ser o impulso, vai ser μ vezes o impulso do peso mais o impulso da força normal. Beleza? Só que o que a gente viu antes? Que o impulso do peso é uma força constante. A gente tem aqui o gráfico do peso. O peso está aqui. Intervalo de tempo muito pequeno. Aqui. Certo? Essa área aqui, ela é muito menor que essa área aqui. Certo? Então, esse impulso do peso, ele é desprezível. O impulso do peso, a gente pode desprezar ele com relação ao efeito dele em relação à variação de quantidade de movimento. Beleza? Isso aí não é acochambrado, porque vamos pensar assim, jogando dados numéricos, né? Imagina que a gente tem aqui o peso do bloco seja, sei lá, 100 newtons. Beleza? Se o intervalo de tempo for 10 a menos 6, 10 a menos 8, a gente vai ter um efeito, o impulso do peso, da ordem de 10 a menos 6 newton por segundo, vezes segundo. E esse efeito, ele é desprezível ou não é? Bom, se a gente imaginar que a força normal ela assume o valor que ela quiser, bom, se o peso do bloco é 100 newtons, eu posso dizer que a força normal assume o valor, sei lá, 10 a quinta newtons. Vou colocar aqui até 10 oitavas, só para ficar apreciável. A gente coloca um 10 oitava newtons. Por quê? Porque a força do solo ela pode valer o quanto ela quiser. Ela só precisa parar o corpo. Beleza? E não só a força do solo, qualquer força impulsiva ela tem essa propriedade. Se ela vale 10 oitava newtons no pico, o que vai acontecer? O impulso dela vai ser da ordem, por exemplo, imagina que ela é constante nesse intervalo de tempo. Beleza? A gente pega essa área aqui em vez de pegar a área de baixo. Fazer maior. A gente consegue ver um pouco melhor isso aí. Imagina que a gente pega essa área aqui, né? Vou desenhar aqui o gráfico. Tá. Aqui. Pulso do peso. Aqui está um peso qualquer, vamos um G. E aqui está uma normal. Que vai ter um pico, né? Certo? Que digamos que o pico dela seja em 10 oitava newtons e o peso seja da ordem de 10 ao quadrado. O que acontece? A gente vai ter que pegar a área do peso, intervalo de tempo muito pequeno, e a área desse gráfico, intervalo de tempo muito pequeno. Certo? Esse aqui é o impulso do peso. Digamos que seja 10 a menos 8. Vai ser 10 a menos 8, 10 ao quadrado, 10 a menos 6. Impulso do peso, 10 a menos 6. O impulso da força normal, nesse intervalo de tempo, vai ser o quê? A gente imagina que vai ser a área dessa curva aqui, né? Essa curva que a gente não sabe o valor. Só que essa área, imagina que 10 oitava é constante. A gente consegue aproximar, né? Se a distância é muito pequena, a gente consegue aproximar, por exemplo, se a força
normal tivesse o valor máximo e for constante. Vai ter essa área aqui, 10 oitava, né? Essa altura aqui, 10 oitava vezes 10 a menos 8. O impulso da força normal deu 1 Newton vezes segundo. Certo? Isso aqui é 10 a sexta vezes maior que o impulso do peso. É muito maior. Não tem como a gente falar que não pode desprezar, beleza? E pode parecer que eu tô arbitrando aqui os números, mas na verdade o que acontece realmente na física é isso. Que a gente vê que a natureza é capaz de realizar uma força muito grande por um intervalo de tempo muito pequeno, e é realmente essa força que a gente tem considerado durante um choque. Se ela for capaz de realizar variação de quantidade de movimento, então basta a gente considerar que seja ela a responsável por toda a variação de quantidade de movimento naquele sistema. Beleza. A gente vai ter que esse corpo vai sofrer o impulso do peso e o impulso da normal. Esse impulso do peso eu vou jogar ele para zero, pelo que a gente acabou de explicar. Então vou apagar esse gráfico aqui, certo? A gente joga esse impulso do peso para zero. Tá, e o impulso da normal? Bom, o impulso da normal é bem tranquilo. Por quê? O impulso da normal, embora a gente não saiba calcular, ele é quem? Ele é a variação da quantidade de movimento y do bloco de massa mzinho, que vai ser 0 menos mzinho v. Isso aqui é bem tranquilo, porque a gente consegue entender que é realmente esse o impulso da força normal. Então aquele gráfico todo, né, tem uma área que vale mzinho v. Beleza? No caso, menos mzinho v, porque a força normal é contrária ao movimento. Ok? Então beleza. Vou considerar aqui que o impulso da normal é menos mzinho v. Então a gente vai ter o quê? Que o impulso da FAT, essa força aqui, né, vai ser quem? Vai ser μ vezes impulso do peso, 0, mais impulso da normal, menos mzinho v. E a gente vai ter o quê? Que o impulso da FAT é menos μ mzinho v. Certo? Beleza. Agora basta que a gente consiga lembrar da primeira equação da variação de quantidade de movimento, porque a gente sabe o quê? Que impulso da FAT ele é igual a variação da quantidade de movimento x do sistema. Então a gente vai ter que mzão mais mzinho u menos mzão v, quantidade de movimento inicial menos quantidade de movimento final, é menos mzinho v. E aí daqui a gente tira o quê? Que u é igual a mzão mais mzinho, velocidade v, menos mi v mzinho sobre mzão mais mzinho. Certo? Beleza. Tá, então essa é a resposta do problema. Se a gente tiver um coeficiente de atrito μ, a gente vai ter que a velocidade final do corpo vai ser o quê? Mzão v sobre mzão mais mzinho menos μ mvzinho sobre mzão mais mzinho. Tá, mas por que a gente guardou esse resultado aqui embaixo? Olha só. Se a gente não tiver atrito, que é o caso sem atrito, se tiver sem atrito com o solo, a gente vai ter que a velocidade u é mzão v sobre mzão mais mzinho. Certo? Nossa equação 1. Com atrito, a gente tem o quê? Que a velocidade final é mzão v sobre mzão mais mzinho, que é justamente o termo que é sem atrito, menos um fator adicionado pela força de atrito, menos o fator que representa o impulso da força de atrito, que é quem? Aqui, ó, menos Vmzinho, impulso na vertical, certo? Multiplica ele por μ, porque esse vai ser o impulso na horizontal, então o impulso na vertical e o impulso na horizontal. A gente vai ter, olha só, o impulso na vertical é menos mzinho v, a gente pega, multiplica ele por μ e tem o impulso na horizontal. Adiciona um fator, né, que é o anormal no caso do próprio corpo ali do mzão g. A gente vê que o impulso dela é nulo. Mas beleza. E aí dividir pela massa final do sistema. Então esse fator aqui é responsável. Isso aqui vem da força de atrito. E esse aqui vem da própria colisão.
Isso aqui vem da colisão e da força de atrito. Beleza? Essa é a resposta da questão. E é justamente o que eu estava querendo chegar, porque eu acredito que essa questão é bem relevante para o ITA. Pode cair em breve, uma vez que basta que você saiba calcular o impulso na vertical para saber calcular o impulso na horizontal. Embora eu tenha usado matemática de ensino superior ali só para explicar, isso aí não é relevante na hora de você fazer uma resolução. Basta que você faça o impulso da FAT em menos mzinho v, a gente já sabe disso, e usar a variação de quantidade de movimento na direção x, e a gente acha a resposta. Então não precisa de ensino superior, basta eu só usei ele para explicar a questão, beleza? Valeu, pessoal.